Vamos continuar. No vídeo anterior nós criamos nossas contas e paramos para pensar por que temos aquelas contas. Nesse vídeo nós vamos muito além no controle financeiro. Nós vamos parar e observar o nosso grupo de contas. Aqui, através de ajustes, basta clicar aqui em grupo de contas. Em qualquer lugar da planilha você vai ter esse menu aqui do lado esquerdo. Então, clicando em ajustes, depois grupo de contas. E o que é este grupo de contas? Para você ter o controle de onde veio o dinheiro e para onde foi, você precisa dar nome ao dinheiro. Como assim dar nome? Por exemplo, você vai ter uma conta, um grupo de contas chamado moradia. Dentro deste grupo chamado moradia, você vai ter outros grupos. Deixa eu dar um exemplo aqui. Vamos lá. Grupo de contas. Grupo igual a moradia. Subgrupos vão ser, por exemplo, energia, água, internet, o que mais? Manutenção. Você entendeu? Dentro de cada grupo você vai ter subgrupos. E quando você for pagar a conta de energia, por exemplo, você pagou R$300 de energia. Você pagou também, vamos lá, R$150 de água. Você pagou mais 100 de internet e não teve nada de manutenção. Dentro de um determinado período, digamos de um mês, você gastou este valor aqui, R$550 no grupo moradia. Isso vai servir para, com o longo do tempo, você registrando as informações, você analisar para onde está indo o seu dinheiro, dentro de um grupo maior, chamado moradia, e dentro dos subgrupos também. A planilha tem possibilidade de você registrar essas informações e no futuro comparar mês a mês ou ano a ano. Uma informação interessante e importante é que a planilha é multi-ano. Você não vai precisar utilizar uma planilha a cada ano, mas na mesma planilha você vai ter o histórico de todos os anos que você registrar, 2, 3, 5 anos. Ela não tem limitação quanto à quantidade de lançamentos ou de anos registrados nela. Você entendeu? A ideia do grupo de contas é essa, é você poder registrar de forma organizada o que você recebeu e para onde foi esse dinheiro para uma análise posterior. E na planilha, como funciona este registro? Como criar grupos e subgrupos? Aqui em ajustes, grupo de contas, nós temos esse botão chamado editar grupos e subgrupos. Clicando nele, você vai ver essa tela, que vai ser uma das telas que mais você vai observar na planilha. Por padrão, ela já vem com um grupo chamado rendimentos e com um subgrupo chamado salário. No grupo rendimentos, você pode incluir vários subgrupos, não tem limite. E vai depender também de quais são as suas fontes de renda. Eu vou dar um exemplo. Digamos que aqui essa pessoa trabalhe em um emprego qualquer e ela receba o salário. Ela também vai receber junto do salário, ou aliás, ela vai receber também deste trabalho, por exemplo, hora extra. Esse aqui vai ser do tipo supérfluo. O que acontece com este tipo? Existe o essencial, que é o salário dela,
Existe o supérfluo, que é aquilo que ela pode receber ou não. Então, neste caso aqui, ele vai ser supérfluo. Essa parte de indexar a inflação eu vou falar mais para frente. Eu clico em registrar. Se eu clicar aqui em rendimentos, eu já tenho salário e já tenho hora extra. Eu posso criar outros grupos também, como por exemplo, 13º salário, grupo férias, ou eu posso criar um grupo que comporte os dois. Por exemplo, eu vou botar férias e 13º. E esse grupo vai ser essencial ou supérfluo? Eu recomendo colocar supérfluo. Por quê? Porque este valor extra, tanto das férias como do 13º, não é interessante você colocar ele no seu orçamento para pagamento de contas. Utilize esse recurso para um investimento, para uma viagem, para uma reserva financeira. Faça isso. Vai lhe ajudar a controlar as suas contas, para que você consiga monitorar seus gastos, para que eles fiquem dentro apenas do seu salário, sem hora extra, sem nada. Porque, por exemplo, de uma hora para outra, o lugar onde você trabalha diz, olha, não vai ter mais hora extra. Como é que você vai ficar? Se você incluir este valor e chegar a consumir nas suas finanças o seu salário mais essa hora extra, você vai passar aperto. Então, é uma forma de você se precaver se você mantiver os seus gastos abaixo do seu salário. Então, eu vou marcar esse aqui como supérfluo e adicionar. Pronto, eu já criei grupos. Vamos criar também, aliás, eu já criei subgrupos dentro do grupo rendimento. Para criar grupos, eu vou aqui e clico no botão adicionar aqui embaixo. Eu só tenho um campo a preencher, que é o grupo. E eu vou colocar aqui moradia. Vou incluir também um grupo chamado transporte. Aliás, eu vou colocar assim, carro. Se você tem mais de um carro, você pode colocar o carro e a placa, por exemplo, para facilitar o seu controle. Ou a marca do carro, por exemplo. Não, você tem um Siena, você bota carro Siena. Vai facilitar. Aqui eu vou colocar apenas carro. Vou colocar o grupo filhos. Vou colocar o grupo casal. Aí fica interessante aqui você analisar como você quer registrar. Por exemplo, eu tenho 2 filhos. Eu não criei um grupo chamado Guilherme e um grupo chamado Pedro. Eu criei um grupo filhos e dentro dele eu agrupo o que eu gasto com cada um deles, não de forma individualizada, mas conjugada. Casal, a mesma forma. Eu posso colocar aqui um grupo chamado Camila e tudo que Camila gastar eu registrar ali. E eu posso criar um grupo chamado Gladys e tudo que eu gastar ficar ali. Mas para simplificar e para evitar eu olhar e dizer, não, estou gastando muito com fulano, pouco com ciclano, esse tipo de coisa, eu registro de forma conjugada, não de forma individualizada. Então, casal. Eu já tenho moradia, carro, filhos, casal. E aí cabe uma reflexão sua sobre aonde está indo para onde está indo o seu dinheiro. Você tem outros grupos aqui que pode incluir? Tem. Deixa eu abrir aqui uma planilha. Aqui eu uso para você ver na prática como está. Pronto. Eu abri aqui a planilha e olha os grupos que eu tenho. São vários grupos. E você deve analisar o seu perfil de consumo e ver o que vai registrar. Por exemplo, eu tenho aqui
tal qual nós criamos lá na planilha, o grupo moradia, o grupo filhos e o grupo casal. Também tem um grupo carro. Mas observe que aqui eu tenho outros grupos, Kombi Home e uma BIS 100, que eu registro separado. Mas fica a seu critério como você vai registrar. O importante é que cada vez que você cria um grupo, você pense a respeito dele. Mais especificamente quando você entrar nos subgrupos, que vai ser no próximo vídeo, na próxima aula. Lá nós vamos entrar bem a fundo sobre cada um desses itens. E é importante que você analise bem cada um desses itens. Mas, por enquanto é isso. Nós aprendemos o que são grupos e subgrupos e criamos alguns subgrupos e grupos. Eu vou criar alguns outros grupos aqui que na próxima aula vão ser interessantes para a nossa análise. Nos vemos na próxima aula.